Para o cálculo do volume aqui da câmera, eu peguei um CD para recortar e colocar aqui dentro para poder fazer a vedação e colocar o volume. Lembrando que eu coloquei aqui uma fita para tampar esse orifício central aqui do CD e basicamente é isso. Sejam bem-vindos ao canal Doutor Pra Tudo. O meu nome é Rodrigo e hoje nós vamos ver uma aula sobre taxa de compressão de motores. Esse é um assunto relativamente recorrente aqui no canal, o pessoal pergunta bastante e no fundo o pessoal acaba não lembrando alguns conceitos que eu vou repassar de uma forma bem objetiva aqui no canal para o pessoal conseguir lembrar essas coisas e deduzir sozinho e fazer o melhor acerto possível nos motores aí. Muitas vezes o pessoal acha que é uma coisa muito difícil de ser feita, sendo que na verdade é uma coisa bem simples e acaba montando um motor que chega de uma retífica sem fazer nenhum tipo de ajuste, acerto, e muitas vezes dá ruim, né? O pessoal acaba superaquecendo o motor, não calcula o calço ou o espaçamento correto, acaba batendo válvula, enfim, dá uma série de problemas aí. Então vamos tentar lembrar esses conceitos aqui. A primeira coisa, o que seria a taxa, né? A taxa nada mais é do que uma relação, uma proporção, quando você compara duas coisas. Como a gente vai falar de motor, a gente vai falar de cilindro. O exemplo mais prático que a gente é quando a gente vai no mercado. A gente vai lá comprar uma Coca-Cola, a gente vê o preço da Coca-Cola de 2 litros e a latinha de 350 ml. Aí você se pergunta, qual que é mais vantagem comprar 2 litros ou a latinha de 350 ml? Intuitivamente a gente sabe que a de 2 litros vai ser mais barata, né? Mas quanto que é mais barato? Então a gente pode fazer uma proporção entre o volume, por isso a gente calcula a taxa. Se a gente pegar exatamente os 2 litros que vão na garrafa de Coca-Cola e dividir pelo que seria o volume da garrafa grande e dividir pelo volume da latinha pequena, a gente acaba achando um valor de 5,71, 2.000 ml dividido por 350 ml. Lembrando que sempre tem que ser na mesma unidade, essas proporções, ok? Esse valor que a gente achou de 5,71 quer dizer que dentro da garrafa de Coca-Cola cabe o volume de 5,71 latinhas. Então, arredondando, se o valor de 6 latinhas passar o valor de uma Coca-Cola de 2 litros, está tomando prejuízo se você for comprar a latinha. Então sempre vai ser mais barato comprar de 2 litros, isso é lógico, né? Mas isso é um volume, um conceito de volume que as pessoas não têm. Vamos supor que você tivesse os dois recipientes vazios. Você conseguisse de uma certa forma comprimir o volume de ar que está dentro da garrafa de Coca-Cola de 2 litros dentro de uma única latinha de Coca-Cola, você vai ter uma taxa de compressão de 5,71, que é o volume que você conseguiu comprimir. Se você tivesse um êmbolo gigante que entrasse na garrafa, uma situação hipotética. Então é isso aí que, basicamente é só isso quer dizer a taxa de compressão. O resto é fazer conta, é calcular volume, mas a conta é exatamente essa, é a única forma que tem que saber. O resto a gente vai deduzindo conforme for passando os slides aí. Para a gente conseguir compreender quais são os volumes que fazem parte do nosso motor, foi dividido aqui nesse slide quais são os volumes de acordo com esse esquema aqui de funcionamento do motor no seu ciclo Otto. Então, observando o funcionamento do motor nos seus 4 tempos, a gente consegue identificar alguns volumes. Por exemplo, o volume de deslocamento, que está em VD, seria o volume que meu pistão trabalhando desloca no seu ponto morto inferior até chegar no seu ponto morto superior. O outro volume que a gente observa seria que quando o pistão está no seu PMS, ele não consegue chegar até o final do seu cilindro. Ele até poderia chegar um pouquinho mais. Essa distanciazinha que sobra e o pistão não consegue chegar lá de uma forma efetiva é chamado de volume do deck. O pistão não consegue, em hipótese alguma, chegar até lá em cima. Ele não entra no cabeçote e também não vai até o final do cilindro. Tá? Ele tem um curso que é limitado. Então esse voluminho aí é chamado volume do deck. E o outro volume, que é o mais fácil de identificação, seria o volume da câmara de combustão, onde tem essas válvulas aí trabalhando, junto com a vela ali que dá para ver saindo a centelha. Então nesse slide a gente tem basicamente o que eu expliquei já no slide anterior.
seria um pistão no seu ponto morto inferior, até ele chegar na sua posição mais alta, que seria o ponto morto superior, dando para a gente um volume deslocado, ok? Essa parte que está em roxo aí, chamado volume morto, seria a soma do volume da câmara de combustão mais o volume do deck. Nessas duas figuras da direita, a gente consegue ver de uma forma mais precisa qual seria o volume do deck e qual seria o volume da câmera. Existe uma divisãozinha ali, ó, entre o cilindro e o cabeçote, onde ficam as válvulas ali e a vela. Tem uma linha, então a gente consegue ver que no PMS o pistão não vai até o final e fica um espacinho ali bem pequeno que corresponde ao curso que o cilindro não consegue alcançar ali. Tá até um V0 ali saindo na setinha ali, tá bom? No próximo slide, ó, aqui seria um motor em linha de 4 cilindros cortado de forma longitudinal. A gente consegue ver exatamente o volume do deck, ó. Seria nesses dois cilindros do meio, ó. Os dois cilindros do meio estão em PMS, os dois da lateral, os dois estão em ponto morto inferior. Essa distância seria o volume que ele desloca, que a gente está vendo em relação ao do meio. E essa distância dos dois cilindros centrais até chegar no cabeçote ali em cima seria o volume do deck. O volume da câmera eu não consigo ver porque tem o cabeçote fechado ainda. A gente pode somar o volume do deck mais o volume da câmera e chamar ele de volume morto. Aqui, para quem tiver curiosidade, vou deixar um link do funcionamento do ciclo Otto e suas fases, que seria um assunto para um outro vídeo, mas quem quiser, tem uma videoaula bem legal aqui já, um professor falando a respeito. Bom, finalmente vamos entender como se calcula essa taxa. A taxa, basicamente, da mesma forma que a gente calculou o volume da Coca-Cola, a gente vai ter o volume expandido do cilindro do motor, que é quando ele está no seu ponto morto inferior, dividido pelo seu volume comprimido, ou seja, o máximo volume dividido pelo mínimo volume. Então você vai ter uma taxa de compressão. Como que seria esse volume expandido? Se a gente pensar no esquema anterior, a gente vai ver que tem a parte que o cilindro trabalha, junto com o pistão, dando um volume deslocado, mais aquela parte que o pistão não consegue interferir, que seria o volume morto. Então a gente tem a soma desses dois volumes, lembrando que o volume morto é o volume do deck mais o volume da câmera. Então todo o volume expandido dividido pelo volume comprimido. Onde que fica comprimido todo o volume da mistura que eu estou trabalhando dentro da câmara de combustão, mais o volume do deck. Então seria nesses dois lugares, que seria o volume morto. Então a gente conseguiu deduzir que a fórmula da taxa seria o volume do deslocamento mais o volume morto dividido pelo volume morto. Se a gente for desmembrar de uma forma mais didática, a gente teria que a taxa, volume deslocado, somado com o volume do deck mais o volume da câmera, dividido pelo volume do deck mais o volume da câmera. De uma forma bem simples e resumida seria isso. Outro conceito que vale a pena a gente lembrar seria a constante π. O que seria essa constante? Aqui a gente tem, do lado direito, o conceito de circunferência e círculo. A circunferência seria basicamente um bambolê, um aro, ele não tem o recheio, né? Seria o círculo, você pode falar que é uma pizza recheada, e a circunferência seria a pizza sem o miolo, sem o recheio, sem a massa de dentro, só aquela casquinha lateral, só a borda. Tá? Isso é uma diferença entre círculo e circunferência. O círculo a gente tem uma área, circunferência a gente não tem área. Tá? O raio seria a medida do centro até a extremidade dessa circunferência, e o diâmetro seria uma reta que passaria pelo centro cruzando a circunferência em dois pontos, mas obrigatoriamente tem que passar pelo centro. Então, com esse conceito, a gente consegue deduzir que um diâmetro é igual a 2 vezes o raio. E como conseguiu se obter essa constante π? Por exemplo, se você pegar uma roda de um carro e contornar essa roda com um barbante, a hora que você pegar esse barbante e esticar ele e medir, você vai ter uma medida x. Se você pegar essa medida e dividir pelo diâmetro dessa roda,
você vai obter uma constante. Essa constante vale 3,1415, é a π. Ok? Então, como você tem uma divisão com unidades iguais, a hora que você faz essa constante, ela anula as unidades. Então, é uma constante e não vai ter unidade. Ok? Então, aqui do lado, o que eu fiz? Eu peguei outras medidas só para a gente ter uma noção melhor. Por exemplo, uma circunferência com um raio de 12,5. Né? Você vai ter um diâmetro de 25. Pode ser milímetros, não tem problema. Você vai ter um comprimento de uma circunferência de 78,53 milímetros. Quando você vai calcular a proporção, ele vai dar uma constante π, vai dar 3,1415. E isso não importa o tamanho. Está vendo que tem um raio de 15 centímetros aqui? Você vai ter automaticamente um diâmetro de 30. O comprimento da circunferência dividido por 30 vai dar exatamente π. A mesma coisa, se você quiser pegar um raio de 30 quilômetros, você vai ter um comprimento de circunferência de 188,5 km. Isso, na hora que você vai dividir, fazer a proporção, você vai ter a mesma constante π. Então é daí que veio essa constante. Não é um número mágico, é um número que foi estudado e deduzido. Então, partindo desse conceito, a gente consegue calcular o volume de cilindro. Basicamente, o volume do cilindro é a área da base, que é calculada em unidade elevada ao quadrado, vezes uma altura, sendo obrigatoriamente na mesma unidade da sua área. Então, você vai ter, por exemplo, o volume do cilindro, que seria o π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Existe uma outra forma de você representar a mesma fórmula, que seria π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4 vezes a altura. Se você levar em conta que um diâmetro é 2 vezes o raio, é só substituir na fórmula que você vai obter a mesma fórmula. Por que seria interessante usar essa forma do diâmetro ao quadrado? É uma forma econômica de você lançar alguma medida. Por exemplo, os pistões, a medida impressa na cabeça do pistão é em diâmetro, não é o raio. Então fica mais fácil para você fazer a conta. Tá? Basicamente é só isso, porque o resultado final é exatamente o mesmo. O volume da taxa de compressão, então, que a gente já falou dele anteriormente, está aqui a taxa. E eu vou fazer algumas ressaltas em relação aos pistões do Fusca. Tanto no Fusca 1200 quanto 1300, os dois pistões eles têm o diâmetro de 77 milímetros. Na época, depois que a Volkswagen fez aquela reformulação toda do motor, o curso dele passou de 64 para 69 milímetros. O que mudou, usando o mesmo pistão, mudou a cilindrada de 1.2 para 1.3. Então, tem uma série de vantagens nisso. Só que, por curiosidade, o Fusca 1500 e 1600, eles têm uma diferença também no diâmetro do pistão, e o 1300, 500 e 600, eles têm a mesma carcaça, então eles têm o mesmo curso de 69 milímetros. O único que ficou fora de tudo foi o 1200, que ele tem 64 milímetros de curso. Tá? Então esse curso é o que eu vou usar de altura para calcular o volume deslocado. Então, trazendo aqui para a nossa fórmula, a gente só substitui os valores. Então tem o π de 3,1415, constante, né, não tem unidade, vezes o diâmetro elevado ao quadrado, por isso que eu falei que aquela fórmula com o diâmetro seria mais fácil, 77 milímetros elevado ao quadrado, dividido por 4, vezes o curso, que seria a altura do nosso cilindro, que é o volume deslocado, de 64 milímetros. Fazendo essas contas, eu vou chegar no valor de 298.015 milímetros cúbicos. Quando eu faço a transformação para ml, eu fico com 298 ml. Uma informação extra aqui, que seria como se calcula a cilindrada do motor. Como eu tenho 4 cilindros com o volume deslocado de 298 ml, eu faço 4 vezes 298, que eu tenho 1.192 ml. Ok? Vai dar um fusquinha de 1.200 ml, arredondando. É bem interessante isso aí. Passando-se aqui para a gente calcular o volume do deck,
a gente tem algumas ressalvas que eu vou explicar depois em relação à altura do deck, que seria aquela altura onde o pistão não consegue trabalhar e fica aquela fatia do cilindro sem função, fica um volume morto ali. Tá? Então, no manual da Volkswagen, eles recomendam uma altura ideal de 1,5 mm. Tá? Isso tem uma importância aí na montagem do motor que eu vou explicar depois. Então, usando a mesma fórmula para calcular o volume, eu substituí a altura do cilindro, que mudou, para 1,5, e obtive um volume de 6,9 ml, que seria aquela fatia do cilindro que a gente vai explicar depois para que serve isso aí. A outra medida que a gente vai precisar, então já tem o volume deslocado, o volume do deck e o volume da câmera. O volume da câmera, como ela é totalmente regular, não tem uma fórmula específica para a gente conseguir dividir em figura alguma coisa e calcular. Então ela é feita através de uma aferição com óleo e uma vedação na parte de baixo da câmera. Então a gente consegue estimar o volume que tem ali dentro da câmera, contando espaçamento de válvula, o espaço que ela também vai ocupar, a parte do eletrodo da vela, enfim. A gente consegue calcular certinho quanto que vai ter de volume ali. O Carlão ficou chorando porque eu peguei o CD do Sandy Júnior dele, ó, para poder fazer esse serviço aqui, ó. Então eu passei a graxa aqui para vedar na toda a lateral dele e fiz a câmera para sair para cá para poder tirar a bolha. Então vamos colocar aqui, ó. Aí, ó. Pronto. E vamos colocar certinho 20 ml nessa, 20 ml nessa. O restante eu pego com esta aqui de 1 para dar um ajuste fino. Eu fui enchendo essa daqui porque a escala aqui é muito grande, pode dar erro. Então eu enchi 20 dessa aqui dentro, travei, e aqui é a mesma coisa. Vamos colocar agora aqui, perferindo. Esse tantinho que sobra aqui já foi descontado. Que essa seringa aqui tem esse negócio aqui, ó. Bom, medi aqui, tem exatamente 47 ml nesta câmera. Eu vou medir as outras para ver se tem que fazer equalização alguma coisa, mas acredito que vai dar muito próximo uma da outra. Vou tirar aqui para mostrar. Olha lá. Agora fez nível, né? Porque tá tudo torto aqui. Tira a bolha de ar e tal, mas quando tava vedado aqui, tá certinho. E finalmente, a gente vai ter aqui todos os valores que a gente obteve com a fórmula e com a aferição do volume da câmera. Eu tive uma taxa aqui de 6,5. O Fusca 1200 ele tem uma taxa realmente baixa, que era uma taxa relativamente boa para a época, onde você tinha uma gasolina que não era tão boa quanto a de hoje, tinha muita pré-detonação e você não conseguia deixar uma taxa mais alta do que isso. Aqui eu fiz um comparativo entre a altura que eu teria do deck em relação à taxa de compressão. Nosso primeiro problema, qual seria a altura do deck ideal? A altura do deck mínima do mínimo seria de 1 milímetro. Por quê? Você tem uma carcaça feita de uma liga, os casquilhos, as bronzinas, né? A biela, pistão, cilindro, cabeçote, cada um é feito de uma liga diferente. Então na somatória, quando o motor está funcionando, você vai ter diferentes coeficientes de dilatação. Então se você deixar, por exemplo, numa altura zero o seu deck, você corre sério risco de ter um atropelamento aí na válvula, a válvula bater no pistão e ter um prejuízo aí, quebrar o motor, enfim. O nosso fator limitante aqui então seria a própria arquitetura do motor, a construção do motor, não tanto a taxa. A gasolina de hoje, como não tem aquela pré-ignição, detonação, como tinha na gasolina antiga, cheia de chumbo, essa porcentagem de álcool permite a gente deixar praticamente o motor super taxado
evitando assim uma pré-detonação e ignição. Então o nosso fator limitante aqui não é nem a taxa, até coloquei a taxa em amarelo ali nessa figura. O fator limitante aqui seria a construção, a dilatação, teria que ser feita um outro tipo de estudo e construção para poder eliminar essa altura do deck e conseguir um pouco mais de taxa. A gente poderia mexer em cabeçote também, enfim, são outras coisas para se fazer no motor. Bom, o motor 1200 ele vai um aro, uma juntinha aqui de papel entre o cilindro e a carcaça. Já está com essa juntinha aí, ela tem em torno de 0,05 e tem exatamente a diferença aqui em cima, que eu medi com e sem. Então aqui, como esse pistão é plano, eu deixei em PMS, coloquei uma régua de metal para poder não ter um tipo de erro e passei o calibre de lâmina para ver qual que eu conseguiria colocar aqui. A 50 não passou, ela levantou a régua e a 45 passou justo sem levantar isso aqui, ó, tá vendo? Então 0,45 aqui no espaço do deck. Só por título de curiosidade, eu deixei aqui com uma altura mínima 1 milímetro e deixei outras duas alturas, 1,25 e 1,5. Porque a gente percebe aqui que a taxa praticamente não se altera, ó, com 1,5, que é o que a Volkswagen preconiza falando que é o ideal, eu tenho uma taxa de 6,5, de 1, que seria o mínimo, eu tenho 6,7. Para a gente ter uma diferença boa mesmo e sentir que o motor está com uma taxa boa, o motor está super esperto, teria que oscilar pelo menos 1 ponto na taxa. Então, de 6,5 eu teria que pular para 7,5, coisa que não vai dar para fazer sem mexer no cabeçote, já que meu fator limitante é a altura do deck. Então eu optei por fazer uma medida mais conservadora. Eu não usei essa junta que eu mostrei aí no vídeo para calçar os cilindros. Eu usei um outro tipo de calço em metal para poder calçar e ter uma altura ali de 1,25. Tá? Eu joguei no meio, não coloquei nem a mínima e também não coloquei o ideal. Deixei 1,25 para conseguir deixar uma altura relativamente boa e uma taxa que não vai dar problema. Esse motor rodou uma vida inteira aí com uma taxa bem menor do que isso, porque ele estava com um calço bem maior e mesmo assim o motorzinho andava super bem, nunca teve dor de cabeça. O que teve nele foi desgaste mesmo de componente. 40 anos rodando aí não é brincadeira. A retífica dele, a primeira retífica foi há 40 anos atrás, então o motorzinho aguentou bem, rodou 3 velocímetros aí e tá ótimo. De parabéns. E aí o motorzinho funcionando.